Gordura abdominal, terror aí da mulherada, não só da mulherada, né? Mas é uma das maiores reclamações das mulheres. A barriga, principalmente depois de uma certa idade ou depois de ter filho. Ou eu pego também muitas meninas que são novas, muito novas, mas que têm ali aquele acúmulo de gordura abdominal e que não conseguem perder aquela barriguinha. Então hoje eu vou falar 10 tópicos importantes, 10 estratégias que você precisa colocar em prática se você quer perder gordura abdominal. Então muitas das vezes as pessoas me perguntam, ou são crenças que as pessoas já ainda têm até hoje, de que fazer abdominal perde barriga, né? Se perde barriga fazendo abdominal, que tem que fazer esteira, que é com exercício aeróbico que perde barriga, que tem que tirar o carboidrato, então tem que fazer dieta sem carboidrato, que é jantar à noite, comer carboidrato não pode, que é isso que causa lá a barriguinha, que é por isso, né, tem que tirar o carboidrato da noite para poder perder barriga. E não é nada disso, tá? Então hoje eu vou falar para vocês o que realmente funciona, como se perde gordura abdominal. E assim como o processo de emagrecimento é simples, mas não é fácil, né? Assim como é no processo de emagrecimento, senão não teríamos tantas pessoas acima do peso. Senão não teríamos tantas pessoas com dificuldades de perder gordura abdominal, tá? E aí já vou dar um spoiler pra vocês que semana que vem, no Detox, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, a gente vai ter aula de LPF. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas é uma prática que ajuda a fortalecer o abdômen, melhorar quem tem diástase, afinar a cintura, perder centímetros abdominais. Mas depois a gente fala sobre isso, que isso é só semana que vem. Então vamos lá. 10 etapas importantes, 10 questões que estão envolvidas na questão da gordura abdominal. A primeira coisa eu anotei aqui para não esquecer de falar nada, né? Anotei aqui as 10 mais importantes, que são mais significantes nesse processo. E eu elenquei aqui a primeira, que é a mais importante, tá? Se eu tivesse que elencar assim, Ana, de tudo que influencia na questão da perda de gordura abdominal, que influencia nessa questão de como perder barriga, né? De como melhorar essa aparência da minha gordura abdominal, como perder essa gordurinha. O que de tudo é mais importante? Modular a insulina. Vamos lá. O que é isso? A insulina é um hormônio que a gente tem no nosso organismo que é liberado pelo pâncreas quando a gente consome glicose, carboidrato. Então, como funciona? A glicose, ela não tem receptor nas células. As células, elas não absorvem glicose, né? Essa glicose, ela não tem como entrar na célula. Então, tem como se fosse um transportador, um sinalizador. A insulina, ela abre a portinha da célula para que a glicose possa entrar. Então, toda vez que você consome qualquer alimento à base de carboidrato, qualquer fonte de carboidrato, de açúcar, né? Pão, macarrão, batata, biscoito, suco de fruta, você tem uma liberação desse hormônio chamado insulina pelo seu pâncreas. Mas o hormônio insulina é um hormônio que favorece o acúmulo de gordura. E aí você vai me dizer, tá vendo? É isso, é o carboidrato. O problema é comer carboidrato que dá barriga. Não. Carboidrato em excesso da barriga e carboidrato consumido sozinho da barriga. Por quê? Eu não falei lá que a chave, gente, para perder barriga é modular a questão da insulina. Como se modula a questão da insulina? Vamos aprender, tá? Isso tem relação com a qualidade desse carboidrato, com o que se consome esse carboidrato, a combinação dos alimentos, a questão da fibra, enfim. Mas assim, a chave da questão da gordura abdominal é sim fazer a modulação da insulina. Não é a questão de se consumir ou não carboidrato. É como se faz isso, tá?
Então vamos lá. Então a chave é a modulação lá na liberação desse hormônio insulina que favorece o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, tá? E aí quer dizer então que eu não posso comer carboidrato? Não. Mas quer dizer sim que carboidrato que se consome e não se gasta, acumula. Só que no nosso corpo a gente não tem reserva de carboidrato. Consumir carboidrato demais, eu acumulo carboidrato, eu tenho no meu corpo reserva de carboidrato? Não. Carboidrato que se consome e não se gasta, o corpo reserva em forma de tecido adiposo. O que é tecido adiposo? Gordura, tá? E aí uma pessoa, por exemplo, que tem um biotipo, né, de acúmulo lá de gordura na região do quadril do culote, vai acumular naquele lugar. Uma pessoa que tem ali uma tendência, um biotipo de acumular gordura abdominal, vai acumular mais gordura abdominal. Mas o nosso corpo, ele não acumula carboidrato. Carboidrato que se consome e não se gasta é acumulado em forma de tecido adiposo. Então, diminuir o consumo do carboidrato é sim uma etapa muito importante para se perder barriga. Só que diminuir é uma coisa, tirar é outra, tá? Não é para tirar o carboidrato, porque os carboidratos, eles são a via principal de energia do nosso corpo. Um carro não anda sem gasolina. Um celular não funciona sem bateria. Da mesma forma, o nosso corpo ele não foi feito para funcionar sem carboidrato. Mas as pessoas, atualmente, na dieta usual das pessoas, entra uma quantidade muito grande de carboidrato. E aí, como a gente tem um alto consumo e um baixo gasto, né? As pessoas têm um alto consumo calórico, principalmente de carboidrato. E tem um baixo gasto energético, né? Porque hoje a nossa vida ela é muito mais sedentária. O que acontece? Esse carboidrato que não é gasto reservado, ele vira acúmulo de gordura, vira tecido adiposo. Então, modular a insulina é importantíssimo. Diminuir o consumo de carboidrato não é tirar. É uma outra etapa muito importante se você quer perder barriga, tá? Aumentar o consumo de proteína. Inclusive, quem já me segue já sabe disso, que carboidrato não se consome sozinho. Peguei um pão francês, abri, passei manteiga, comi. Meu pâncreas faz o quê? Opa, muita glicose. Tchum, insulina. O que eu falei lá no início? Que a insulina é um hormônio que ele favorece o quê? Acúmulo de gordura, principalmente região abdominal. Quando eu pego esse mesmo pãozinho francês, faço 2 ovinhos mexidos, enfio dentro desse pão, essa minha insulina, por conta da proteína, por conta da carga glicêmica dessa refeição, ela não sobe nessa velocidade. Ela sobe, ela é liberada mais devagar. Eu não falei lá no início que a chave para se perder gordura abdominal é modular a liberação de insulina? Então, incluir a proteína em todas as refeições e aumentar o consumo proteico é importante demais se você quer perder barriga. Outra coisa, falei na etapa 2 que você precisa diminuir a ingesta de carboidrato. Se você precisa diminuir a ingesta de carboidrato, você tem que aumentar a ingesta de quê? De proteína, tá? Então eu preciso aprender como modular a minha insulina, evitar pico insulinêmico no meu corpo, pico de liberação de insulina. Eu preciso diminuir o consumo de carboidrato, não é tirar, eu preciso só diminuir um pouco a ingesta de carboidrato e eu preciso aumentar o meu consumo proteico, incluí-lo em todas as refeições para ajustar essa questão da liberação da insulina, tá? Melhorar essa carga glicêmica dessa refeição. Entendido até aqui? Já falei de 3 coisas. Quarta coisa, muito importante. Evitar, gente. Não falei que nunca mais na vida vocês podem comer. Evitar o consumo de carboidratos simples. O que são carboidratos simples? Farinha branca, açúcar, né? Biscoito, bolo, pão. Quer dizer que eu não posso consumir esses alimentos? Não. Quer dizer que na base da minha alimentação eu vou dar preferência a carboidratos mais complexos, tá? Frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas, né? Que são feijão, grão de bico, lentilha. Então eu vou dar preferência
Há carboidratos que são carboidratos mais complexos, que não são carboidratos simples, que são fontes só de açúcar, que se transformam rapidamente em açúcar. Por quê? O que eu falei lá em primeiro lugar, que é a chave do processo, modular a liberação de insulina. Quando eu consumo um carboidrato, né? Um carboidrato que ele é um carboidrato simples, a liberação de insulina, ela é muito mais rápida. Então, na base da minha alimentação, eu dou preferência aos carboidratos mais complexos, tá? Quarta coisa. Quinta questão: aumentar o consumo de fibras. Por quê? Gente, tudo por conta da questão da insulina, tá? Vocês estão percebendo isso, por isso que eu falei isso primeiro. É o que eu falei, por exemplo, do pãozinho branco. Ou vamos falar do arroz branco. Vamos lá, vamos usar um outro exemplo aqui. O arroz branco, ele tem uma coisa chamada índice glicêmico. O que é o índice glicêmico de forma muito simples que vocês vão entender? O índice glicêmico é o quanto que aquele alimento faz com que meu pâncreas libere insulina. Então, se eu consumir uma quantidade X de arroz, meu pâncreas vai lá e tchum, insulina. Insulina faz o quê? Favorece o acúmulo de quem? Gordura, principalmente aonde? Circunferência abdominal, principalmente abdômen, tá? E existe uma coisa chamada carga glicêmica. Então, o índice glicêmico, ele é do alimento. A carga glicêmica, ela é da refeição. Por isso que tem problema comer arroz branco? Não. Eu só posso comer arroz integral, Nutri? Não. Mas é importante que todas as suas refeições tenham uma boa fonte de fibra, tenham uma boa fonte proteica. Por quê? Porque quando você pega esse carboidrato e você combina com uma fonte de proteína e com uma boa fonte de fibra, então, por exemplo, no almoço e no jantar, você coloca ali uma verdura, você coloca um legume, você tem um bom aporte de fibra. Isso ajusta o quê? A carga glicêmica da refeição. Lembra que eu falei que o índice glicêmico é quanto que o pâncreas libera de insulina quando você consome aquele alimento? A carga glicêmica é quanto que o seu pâncreas libera de insulina quando você consome aquela refeição. Por isso que a absorção de um arroz branco, prato de arroz branco, é diferente de você comer arroz, carne, legume e verdura, tá? Então, todas as suas refeições têm que ter fonte de fibra. Então, quem come arroz e carne tá ruim. Ah, mas tem a proteína, mas não tem nada de fibra. Tem que comer, gente. Tem que botar vegetal no prato, tá? Além da questão nutricional, né, do aporte de micronutrientes, vitaminas e minerais, a gente precisa consumir fibras, tá? Porque além de toda a questão do funcionamento intestinal, da saciedade, né, da diminuição ali do trânsito, do bolo alimentar, pelo seu sistema digestivo, as fibras modulam, ajudam a modular a questão da insulina. Diminui a sua glicemia, diminui ali a quantidade de açúcar no seu sangue. E isso é uma das chaves desse processo de perder gordurinha abdominal, tá? Então vamos lá, gente. Além da questão das fibras, se eu quero perder barriga, eu preciso aumentar o consumo de água. Por quê? Como que é a criatura de Deus que não bebe água? Ela é toda retida, toda inchada. E aí a barriga também fica inchada. Além disso, quem não bebe água não tem um intestino que funciona como deveria, né? Quem não bebe água vai ter uma diminuição metabólica, vai ter uma dificuldade em liberar toxina. A água é o veículo ali de transporte de toxina para fora do nosso corpo. Então, beber água também é um passo muito importante se você quer perder a barriguinha, tá? Então, além de aumentar o consumo de fibra, aumentar o consumo de água. Porque, inclusive, a água e a fibra vão favorecer o funcionamento de quem? Seu intestino. Como é que é o abdômen de quem não faz cocô? Lá no meu consultório chega, essa semana chegou uma. Ah, você faz cocô, eu faço cocô de 8 em 8 dias, tá com a barriga desse tamanho, cheia de gases. É lógico, gente, pelo amor de Deus,
tem bolo fecal ali parado. A pessoa tá 7 dias comendo sem fazer cocô. Onde é que tá essa comida? Onde é que estão essas fibras? Onde é que estão essas bactérias? Estão paradas lá no seu intestino. Isso faz com que haja liberação de toxinas. Esse bolo fecal, ele fermenta no seu intestino. Então, quem já teve alguma questão intestinal, quem já ficou aí dias sem ir ao banheiro, 2 dias, 3 dias é o suficiente. A pessoa fica com uma distensão abdominal absurda, muito grande, diferente de quem faz cocô todo dia, de quem tem um intestino que funciona com regularidade, tá? Então, favorecer o funcionamento do seu intestino, cuidar do seu intestino, isso também é super importante, porque isso interfere em todo o seu sistema digestivo e isso também interfere na aparência do seu abdômen. Tá? Então, esse é um relato muito comum. O paciente chega pra mim e fala: cara, eu tenho muitos gases, eu tenho uma distensão abdominal, eu sinto dor no abdômen. Aí eu falo: minha filha, quantos dias você fica sem fazer cocô? 8, 10, tem gente que 15, 20. Misericórdia, gente. Essa pessoa tá pronta para explodir, o abdômen completamente distendido, uma fermentação absurda, uma produção de gases absurda. Então, cuidar do seu intestino também é importantíssimo. E tudo que eu falei daí para cima influencia nisso, tá? A sua ingestão de água, a sua ingestão de fibra, a preferência por carboidratos, né, mais complexos. Então, cuidar do intestino também é importantíssimo para quem tem ali uma circunferência abdominal, para quem quer perder barriga, para quem quer perder essa gordurinha abdominal, tá? Outra coisa importantíssima, aprender aqui é o bicho, manejar o estresse. Por quê? Insulina e cortisol são 2 hormônios que eles são ali muito próximos. E o estresse, um estresse excessivo, né? Que hoje poucas são as pessoas que não vivem ali à base de um estresse muito grande, até pelo estilo de vida que a gente tem hoje. Esse estresse favorece esse aumento da insulina, tá? Então não adianta a pessoa cuidar do cocô, beber água, comer fibra, comer carboidrato complexo, comer sempre uma proteína e viver o estresse em pessoa. Aí ela vai lá, faz um exame de sangue, faz a medição da insulina em jejum, tá lá nas alturas e fala: misericórdia, mas eu não tô nem comendo doce, tô fazendo tudo que a Ana falou, mas a pessoa tá com estresse absurdo, ela não dorme, ela tem uma péssima qualidade de sono, então ela tem ali um ritmo de vida, um estímulo de vida que, né, desalinha toda essa questão do cortisol e da insulina, e isso também influencia muito na questão da insulina. E a insulina influencia no quê? Lembra que eu falei lá no início? A insulina é um hormônio que favorece o acúmulo de gordura, principalmente abdominal. É um hormônio que quando a pessoa tem alto, quando a pessoa está no quadro de resistência à insulina, ela tem uma alta de insulina, ela tem muita insulina circulante, tudo que ela come, a insulina pega porque ela quer trabalhar. Ela pega e bota pra cá, ó. A pessoa respirou, a insulina tá pegando e tá jogando aquilo no abdômen, tá? Então, manejar essa questão do estresse, né? Tentar equilibrar um pouco essa questão do estresse, cuidar da sua qualidade do sono, também influencia nisso, por causa dessa questão do eixo do cortisol e da insulina, tá bom? Outra coisa, combine exercício de força com exercício aeróbico. Ué, Ana, mas você não falou que não tem nada a ver, que não é esteira que faz perder barriga, que não é abdômen que faz perder barriga. Mas eu não falei que não é pra você fazer exercício, minha filha. Pelo amor de Deus, faça exercício físico, aumente a sua massa muscular, porque isso vai fazer com que seu corpo gaste mais calorias, inclusive no repouso. Faça exercício aeróbico, de preferência de curta duração e alta intensidade.
Nada de ficar andando devagarzinho na esteira 1 hora. Exercício de alta intensidade e curta duração, porque isso promove uma alteração metabólica de horas e horas pós-exercício, tá? A gente tem uma coisa chamada EPOC. O que é o EPOC? É um consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Então, quem faz exercício intenso, quem vai para academia mesmo e treina, faz um bom treino de musculação, faz ali um aeróbico de 20 minutinhos, mais um aeróbico intenso, né? Que você sai ali morto, isso faz uma alteração metabólica, isso faz com que seu corpo fique gastando calorias até 12, 24 horas depois do exercício. Isso promove alterações metabólicas pós-exercício, tá? Esse ganho de massa muscular também altera essa questão metabólica. A massa muscular é um tecido metabolicamente ativo, é um tecido que gasta muita caloria, gasta muito oxigênio. Então a pessoa que ela tem boa quantidade de massa muscular, ela vira uma máquina de consumir calorias, de queimar gordura, tá? Então fazer exercício é importante sim, mas não é fazendo abdominal e esteira que se perde barriga. Como vocês estão vendo, eu já estou no 9º passo. É muito mais complexo do que fazer esteira e fazer abdominal. E por último, faça exercícios abdominais. Por quê? Porque embaixo daquela camadinha de gordura tem músculo. E aí é porque eu quero ficar com aquela barriguinha rachada? Pode até ser também. Se você acha bonito, invista nisso. Mas é porque a nossa musculatura abdominal, nosso abdômen, a gente tem, né, o abdômen, a musculatura paravertebral e o glúteo, né? A musculatura glútea, ele é ali o centro de suporte do nosso corpo. Então, quem tem um abdômen forte, tem uma boa postura, tem uma menor chance, né, menor risco de desenvolver um problema de coluna. Por quê, gente? Porque aqui não está o centro do nosso corpo. Então você precisa sim ter um abdômen forte, porque ele dá sustentação ao seu corpo. E aí é ficar fazendo aquele tchum-tchum-tchum, aquele abdominalzinho que sobe e desce, sobe e desce. Não, você precisa fortalecer principalmente a musculatura profunda do abdômen, transverso do abdômen, os oblíquos, tá? Não é aquele abdômen que a gente vê, aquele que aqui a gente sente aqui fora, mas é principalmente a musculatura mais profunda que dá sustentação ao seu corpo, tá? Então vou repassar rapidamente e vou tirar 5 minutinhos para tirar dúvidas de vocês, ó. Chave para perder barriga, modular a liberação de insulina. Quem está chegando agora, assista depois do início que eu já falei de 10 passos. Só vou pincelar aqui agora, tá? Vai ficar gravada a live. Segundo passo, diminuir o consumo de carboidrato. Não é tirar. Hipopressivo, Paty, vou falar. Terceira questão, aumentar o consumo de proteína. Falei sobre isso também, expliquei o porquê. Quarto passo, evitar o consumo. Evitar, não é nunca mais. Evitar o consumo de carboidratos simples. A gente vai dar preferência aos carboidratos mais complexos. Quinto passo, aumentar o aporte de fibra para ajustar a carga glicêmica da refeição. Expliquei o que é índice glicêmico e carga glicêmica. Quem não assistiu, assiste no início da live. Aumentar a quantidade de água por conta da retenção e para favorecer o funcionamento intestinal. Cuidar do intestino. Você come todo dia, criatura de Deus. Você tem que fazer cocô todo dia, senão onde que tá o que sobrou? Onde é que tá isso? Tá lá no seu intestino, fermentando, liberando gás, tá? Intoxicando seu corpo. Aprender a manejar o estresse. O estresse, ele tem uma relação direta com essa questão da insulina, então cuide do seu sono. Observe como é que tá esse estilo de vida aí. Se você é o estresse em pessoas, isso também influencia. Influencia na quantidade de gordura que eu tenho no meu abdômen? Sim, senhora, influencia, tá? Combine treino de força e treino aeróbico. Os dois são importantes, cada um tem o seu papel. E por último, fortaleça o seu abdômen. Principalmente a musculatura mais profunda de abdômen, que é a musculatura funcional. É a musculatura que dá estrutura, que estabiliza o seu corpo. Patrícia colocou aqui do hipopressivo. Patrícia, chegou depois. Eu dei até um spoiler falando pra eles que semana que vem temos aula no Desafio Detox, mas só vou contar isso sexta-feira, tá? Mas, gente, vocês não perdem por esperar. Semana que vem o negócio vai ficar quente, tá?
Dúvidas sobre esse assunto, ó, temos 5 minutos, eu prometi que eu ia acabar 8h30, hoje pela primeira vez eu vou conseguir, hein, gente? Vamos lá, tenho 5 minutinhos para tirar dúvida de vocês sobre esse assunto. Entenderam? Se eu falei muito rápido, reassistam, vou colocar a live no feed, depois eu vou jogar a live no YouTube. Falei bastante coisa aqui, acho até importante vocês reassistirem, anotem, tá bom? Dúvida, gente? Aproveitem que a gente tem 5 minutinhos aqui para tirar dúvidas, tá? Deixa eu ver se rolou alguma coisa aqui para cima. Alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Carol botou aqui, já fiquei 1 mês sem o banheiro, eu tava igual grávida de Taubaté. A água me ajudou demais, agora eu vou diariamente. Carol, minha paciente, linda. Que bom, né, Carol? Graças a Deus, essa batalha a gente já venceu. Marius, graças a Deus minha chave já foi virada. Marius é minha aluna linda do projeto 9 em 3. Angélica botou, parece um deserto Saara. Lili botou, fibras como chia, linhaça. Gente, vamos na comida. Legume, verdura, tá? Salada. Sempre a gente dá preferência à comida, tá bom? Alguém tem dúvida, gente, a respeito desse assunto? Entenderam o que acontece nessa questão da insulina? Você acha bom cardio pela manhã, como você disse, rápido, intenso, e de tarde treino de força? Boa pergunta, Laura. Melhor dos mundos, né? Quem consegue separar esse treino de força desse treino aeróbico, melhor ainda, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso por conta da questão do horário, de rotina, mas se você conseguir colocar as atividades em momentos separados é melhor ainda, tá? Porque uma atividade tem caráter anabólico e outra catabólico, então eles são treinos concorrentes que a gente chama na educação física, tá? No treino de força. E aí o que acontece? O ideal realmente é que esses treinos sejam feitos em horários separados. Ana, mas eu não tenho como por causa da minha rotina. Coloca junto. Mas se você conseguir separar, melhor ainda, tá? Então vamos lá. Você acha... Tá. Ana, se tomar um cafezinho com um pouco de açúcar, dá pico de insulina? Dá pico não, pai. Dá tiro de metralhadora. Não tem carboidrato mais simples que açúcar, tá? A Lê, eu faço cocô todos os dias agora. A Lê também é minha aluna do projeto 9 em 3. Também tinha uma questão aí intestinal importante, mas a gente já ajustou. Até nosso paladar muda. Com certeza, Soninha. O que você acha de um lanche sendo banana e chia? Laura, tá faltando proteína. O ideal seria você colocar um ovinho mexido, ovinho cozido, do jeito que você quiser. Vocês estão me vendo? Ou então colocar o suplemento, tá? Whey protein, uma proteína vegetal, mas só banana e chia ainda tem uma carga glicêmica mais alta, tá? O ideal é você colocar sempre uma fonte proteica junto. Caraca, diminui o estresse só nascendo de novo. Então, Marcinha, aí quando a gente não tá conseguindo dar conta sozinha, a gente precisa de ajuda profissional. Corta o açúcar, Paty, melhor dos mundos, certíssima, Lê. Tá tentando não, Patrícia, já conseguiu, já faz isso amanhã, nem deixa pra semana que vem, bora. Ir no banheiro de 3 a 4 dias ir ao banheiro de 3 a 4 vezes ao dia é muito. Consistência normal, já fiz bariátrica. Luana, o paciente que ele é bariátrico, o funcionamento do intestino dele é diferente, né? Ele, por vezes, ele tem lá uma tendência mais diarreica e por vezes ele vai mais ao banheiro, né? Porque o trânsito o processo digestivo dele é mais rápido, né? O trânsito, tanto da questão gástrica quanto da questão intestinal é mais rápido. Se a consistência, principalmente das fezes, está normal, não tem problema. Mas o paciente bariátrico, de todos os pacientes, ele é um paciente que ele tem que ter uma qualidade da alimentação ainda melhor, porque ele come pouco volume. Então, ele conseguir atingir o aporte nutricional com aquele pouquinho de comida é difícil. Por isso que 99% das vezes a gente precisa suplementar, tá? Então tem que ver aí como é que tá esse exame bioquímico, como é que tá o aporte desses micronutrientes, porque é um paciente que ele tá sempre passível a ter uma carência nutricional muito grande, tá? Mas não tem problema, tem gente que vai ao banheiro 2, 3 vezes por dia. Se não tá com o intestino muito solto, com uma tendência mais diarreica, não tem problema não, tá? Patrícia.
Tá ok. Glória a Deus, Aline. Aleluia. Vegetais cru ou cozido. Influencia na distensão, muda a fibra. Sari, aí tem gente, às vezes, consumir muito vegetal cru, tem mais produção de gases. Mas o cru tem muita fibra. Então, por exemplo, você vai comer uma cenoura crua, uma cenoura... Voltei. Vou resolver a sua internet essa semana, no nome de Jesus. Então, os vegetais crus, Sarinha, como eu tava falando, eles têm realmente mais fibras. Entre uma cenoura crua e uma cenoura cozidinha. A crua tem mais fibra, tá bom? Então, se você quer melhorar o seu aporte de fibra, você dá preferência aos vegetais mais crus, tá? Paladar acostuma. Angélica, eu tirei o Wi-Fi. Não sei o que tá acontecendo com esse Wi-Fi. A gente aumentou a internet, mas ele não tá querendo não. Tô no xilitol. Paz, então bora. Tira esse xilitol, vamos pro café puro. Gente, mais alguma dúvida? Se não era isso que eu queria falar com vocês hoje, eu sei que foi rápido, mas eu falei bastante coisa pra vocês aqui. Então, assim, você tem uma barriguinha ali que te incomoda? Você, bota uma roupa, não se sente bem. Vai pra praia, não se sente bem. Vai malhar, fica querendo botar a blusa soltinha, porque senta, dobra. Isso te incomoda? Gente, isso é uma coisa que a gente consegue resolver. É fechando a boca, força, foco e fé e jejum? Não, é aprendendo a combinar os alimentos, é aumentando o aporte de fibra, é fazendo, botando em prática tudo que eu falei. E aí foi o que eu falei ontem. Mas tirar o açúcar do café é muito difícil. E você ficar com uma barriga que você não gosta de 60 anos brigando com isso é fácil. Né? Mas comer vegetal, toda refeição muito vegetal é difícil e você não poder usar as roupas que você quer é fácil. Então agora eu quero que vocês escolham qual difícil que vocês querem encarar, tá? Pensem nisso essa semana inteira. O que vocês querem? Vocês querem melhorar? Vocês querem mudar? Ou vocês querem ficar aí no mesmo lugar? Né? Então amanhã nos encontramos de novo. Salvo engano, amanhã eu vou falar sobre açúcar, tá? A questão dos doces. Eu, se fosse vocês, não perderia por nada essa live. E não se esqueçam de se inscrever no Desafio do Emagrecimento. O link tá lá na bio. Semana que vem começa com tudo, inclusive com os hipopressivos. Isso aí, meu amor. Dei um spoiler aqui. Amanhã é como emagrecer mesmo gostando de doce. Então você pensa, eu não vou conseguir emagrecer nunca, porque eu gosto de doce. Esquece isso, tá? Consegue emagrecer sim, amanhã a gente vai falar sobre isso. Eu tenho essa barriguinha aqui há 20 anos, tenho 3 filhos, nunca vou perder. Vai sim. Coloque em prática as coisas que eu tô falando aqui, que você vai ver como o seu corpo vai mudar, tá? Gente, um beijo enorme pra vocês, um bom feriado amanhã, mas eu espero vocês, amanhã eu vou trabalhar e à noite eu vou atender o dia inteiro e à noite eu venho aqui pra gente conversar sobre essa questão do doce, vou dar estratégias, vou explicar sobre isso, como é que a gente lida com isso no dia a dia e dar estratégias pra vocês aprenderem a lidar com isso e emagrecerem, independente se você gosta de doce, se você acha que você é viciado em açúcar, a gente vai conversar sobre isso amanhã, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada mais um dia por estar aqui comigo até essa hora. Tenham uma noite abençoada. E pensem no que eu falei, ó. Qual difícil você quer escolher agora? É isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.